Mateus capítulo 5, do verso 1 ao verso 8. Nós iremos ler sobre o Sermão da Montanha. Quem encontrou, diga amém. A palavra do Senhor diz assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Até aqui. Feche teus olhos, fale com o Senhor. Senhor, nós te agradecemos por esta manhã maravilhosa, Senhor. Te agradecemos pela tua palavra, que é viva e eficaz, mais cortante que espada de dois gumes, ó Pai. Nós te pedimos, ó Pai, perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, as nossas falhas. Nós te pedimos, Senhor, nesta manhã, que o espírito de sabedoria, o espírito de revelação esteja, Senhor, com a tua igreja. Nós te pedimos, Senhor, nesta manhã, que o teu Santo Espírito, ó Pai, tome teu lugar de honra nas nossas vidas, que nós possamos diminuir, o Senhor possa crescer cada dia mais em nós, ó Pai. A tua palavra foi lida. Ministra, Senhor, a tua vontade nas nossas vidas. Fala, Senhor, com a tua igreja. Fala, Senhor, aos nossos corações, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Eu te agradeço e te louvo. E a igreja, Senhor, diga amém. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. O tema da mensagem é os limpos de coração. A palavra diz que bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Se eu e você queremos ver Deus, nós precisamos limpar o nosso coração. Tirar toda a impureza. Tudo que está dentro da nossa alma, tudo que está dentro de nós, nós precisamos ser limpo. Precisamos deixar o Espírito Santo de Deus nos purificar, tirar tudo, tirar toda a malícia. Como o Senhor Jesus disse que nós precisamos ser humildes, nós precisamos ser misericordiosos, nós precisamos, o Senhor Jesus ele vai elencando como o cidadão do reino tem que andar nessa terra. O Senhor Jesus estava falando para os discípulos, existia uma multidão, mas aquela multidão, Jesus estava somente ensinando os discípulos, porque a multidão caminhava atrás de Jesus porque queria algo. Jesus, ele não rejeitou a multidão. Ele também não se preocupava com a multidão. Ele se preocupou com a multidão naquele momento de fome. Mas ele se preocupava em formar discípulos. Porque ele sabia que os discípulos é que iria levar a sua palavra, que iria dar continuidade ao trabalho dele nessa terra. Muitos de nós, talvez, nos preocupamos o que as pessoas pensam ou deixam de pensar de nós. Mas o mais importante é o que Deus pensa de mim e o que Deus pensa de você. O que Deus está pensando de nós agora? Nós estamos com o coração limpo ou estamos tristes? A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. A tristeza, segundo o homem, produz morte. Então nós precisamos nos alegrar, mesmo com a tristeza do mundo por essa pandemia, por o que está acontecendo, nós precisamos nos alegrar porque nós estamos vivos. O Senhor, Ele está nos preparando para algo maior. Nós estamos ainda nessa terra porque o Senhor tem coisas para nós. Então, Provérbios 4, 23 diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede a fonte da vida.
Nós temos que guardar o nosso coração para que ele possa ser limpo. Guardar o coração significa manter ele longe do pecado. Nós precisamos tirar o pecado, desviar do pecado. Por isso nós precisamos guardar o nosso coração. Se nós não guardarmos o nosso coração, ele vai dia a dia se contaminar. Mateus 12, 34. A palavra do Senhor diz assim: a boca fala o que está no coração. Se nós estamos falando algo, é porque já está dentro de nós. Se nós estamos pensando algo, é porque já está dentro de nós. O que nós precisamos é lembrar que pode ter coisas boas no nosso coração, ou pode ter coisas más. O coração do homem é enganoso. Maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que confia no braço forte, no seu braço, e confia em você. Porque nós não podemos confiar em nós. Jesus não confiou nele. Jesus confiou no Espírito Santo. Jesus se entregou e foi guiado pelo Espírito Santo em tudo. E é isso que nós precisamos fazer. Ser guiado pelo Espírito Santo. Deixar o Espírito Santo guiar a nossa vida. Limpo é aquele que anda em sinceridade. É aquele que pratica justiça. É aquele que fala a verdade de coração. Esse é limpo de coração. Ele anda com sinceridade, ele fala a verdade e ele pratica a justiça. Nós andamos com sinceridade? Nós, de vez em quando, damos jeitinho. E existe um tal do jeitinho brasileiro. Esse jeitinho brasileiro ele tem que ser arrancado de dentro de nós. Nós não podemos ser conhecidos lá fora como o país do carnaval, o país do futebol, o país do jeitinho, o país da corrupção. Nós precisamos ser conhecidos lá fora como uma nação santa, um povo eleito, escolhido por Deus. É isso que nós precisamos ser conhecidos lá fora. Muitas vezes os brasileiros, eles são barrados em alguns aeroportos. Quando fala que é brasileiro, eles já vai fazer um checklist. E arruma tanta dificuldade, vai tocar piano, tirar digitais. Se o país nosso já tem essa parceria, nós temos essa cidadania que nós podemos ir para outro país, já passamos, temos nosso passaporte, mas chega lá, faz tudinho. Por quê? Porque nós somos conhecidos lá fora. Muitas vezes, o país do jeitinho. Então, nós, como cristãos, precisamos estar com o nosso coração limpo. Deus, ele olha o nosso interior. Deus, ele está olhando para o seu coração, para o meu coração. Os fariseus, eles se preocupavam com o exterior, com a aparência exterior. Muitos de nós estamos agindo como os fariseus, estamos preocupados com a aparência exterior. A aparência exterior, ela pode enganar. Existem muitos cristãos que não parecem cristãos, mas têm um coração puro, um coração bom. Existe cristão que fala que é cristão, tem aparência de cristão, mas o coração está contaminado, cheio de ódio, cheio de mágoa, cheio de rancor. O importante para Deus não é tanto a nossa mente, a nossa conduta. O importante para Deus é o nosso coração, é a nossa vida, é como nós estamos no dia a dia. Isso que é importante para Deus. Quando que nós somos limpos de coração? Quando nós rejeitamos toda a contaminação e impureza. Eu e você somos limpos de coração quando nós começamos a rejeitar as contaminação, as impurezas, as hipocrisias, a falsidade e somos sinceros. Nós somos limpos de coração como nós somos sinceros. Rejeitamos todo tipo de impureza. O que é errado, o que é certo, o que a palavra do Senhor diz.
Então nós temos que ir pela palavra. Nós não podemos deixar de ir pela palavra e ir por nós mesmos. Quando nós fazemos isso, nós estamos errando. Nós estamos mesclando, tentando mesclar a palavra de Deus com o que nós aprendemos, com a tradição que nós trazemos lá do passado. E a tradição não é boa. A tradição prejudica nosso andamento com Deus. Deus, ele anseia por um coração limpo e puro. A diferença entre ser puro e ser limpo. A diferença é, o que é limpo, ele rejeita toda a sujeira do pecado. O puro, ele rejeita o pecado e busca agradar a Deus. Então nós precisamos ser limpo e ser puro. Mas só você ser limpo também não vai agradar a Deus. Então você precisa o quê? Rejeitar o pecado, você é puro. Mas você precisa fazer o quê? Agradar a Deus, para ser limpo. Para que a palavra do Senhor possa entrar e fazer morada dentro de nós. O puro não busca reconhecimento humano. Ele busca a aprovação de Deus. Quando nós buscamos o reconhecimento humano, nós já estamos recebendo do Senhor, recebendo das pessoas um galardão. E aí aqui você recebe, quando você chega no céu, você não vai ter o galardão. Porque você fez para os homens, você não fez para Deus. Então nós precisamos ter o reconhecimento, primeiro, de Deus. Deus está se agradando do que nós estamos fazendo. E quando nós fazemos algo que agrada a Deus e agrada as pessoas, a alegria nossa, nós podemos ter alegria, mas a honra é de Deus. Quando nós pegamos a honra, trazemos para nós perdemos a alegria. Nós perdemos o galardão no céu, porque toda honra e toda glória é do Senhor. O Senhor, ele nos prepara. Nós estamos na terra sendo preparados para morar no céu. No céu não entra pecado, no céu não entra mentira, no céu não entra nenhum vestígio, nenhum respingo de pecado. Então, enquanto nós estamos na terra, nós iremos pecar. Mas nós precisamos o quê? Ser sinceros com o Senhor. Falar, Senhor, eu pequei. Esse pecado é bom. Porque o pecado é bom, porque se não fosse bom, nós não pecaria. Mas nós temos que ser sinceros com o Senhor e falar, olha, esse pecado é bom, Senhor, mas eu sei que não agrada o Senhor, eu quero agradar o Senhor, me ajuda. Tira de mim esse pecado. E o Senhor, ele vai fazer o quê? Ele vai nos provar. Ele vai colocar, muitas vezes, nessa mesma situação de pecado, para quê? Para nós rejeitarmos o pecado. Jesus fez isso. Jesus, ele sabia que Judas era ladrão, mas Jesus falou, olha, você vai ser meu discípulo, então você cuida aqui do dinheiro. Para quê? Para ele ser tratado naquela área. Jesus sabia que ele roubava. Jesus sabia que ele fazia errado. Mas Jesus, ele não queria perder ele. Jesus, ele trabalhou com Judas até o último minuto. O que veio fazer, amigo? Judas beija Jesus e entrega Jesus. Jesus não queria perder Judas. Jesus, ele cuidou de Pedro, como também cuidou de Judas. As mesmas oportunidades que Pedro teve, Judas também teve. Mas Judas, ele não quis mudança de vida. Então nós precisamos o quê? Limpar o nosso coração. Deixar o Espírito Santo trabalhar. Ele está nos dando oportunidade enquanto nós estamos nessa terra. Então, se há algo de errado na minha vida, ou na sua vida que está aqui, ou você que está nos assistindo, peça ao Senhor para te ajudar, peça perdão ao Senhor. A palavra do Senhor diz em Provérbio que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Mas nós precisamos confessar e deixar, para nós alcançar misericórdia. O segundo ponto, os limpos de coração verão a Deus.
Ver Deus aponta para a revelação de Deus no nosso espírito. Quando nós temos a revelação de Deus, nós ouvimos a voz de Deus. A voz de Deus, ela vai estar no nosso espírito. Isso fala de revelação. A revelação de Deus é tudo para nós. Porque se nós não tivermos a revelação de Deus, nós iremos andar errante nessa terra. Nós não iremos entender a palavra do Senhor. A palavra rema, a palavra que vai produzir mudança de comportamento, mudança de vida, mudanças de atitude. Então, a revelação de Deus, ela está no nosso espírito. Quando temos a revelação de Deus, temos uma vida plena de satisfação em tudo. Quando nós temos a revelação de Deus, nós não ficamos reclamando. Nós não ficamos patinando. Nós não ficamos falando, olha, Senhor, por que aquele homem lá prospera? Por que os ímpios prosperam? Como o salmista diz, olha, o salmista começou a olhar para os ímpios que eles estavam prosperando e ele nada. E muitos cristãos estão fazendo isso. Mas quando nós temos a revelação de Deus no nosso espírito, a nossa atitude é diferente, porque nós temos vida plena. Nós precisamos ter vida plena em nosso espírito. Ter a plenitude do Espírito Santo, não ter o Espírito Santo somente por medida. Muitos também têm o Espírito Santo somente por medida, só naqueles momentos. Está dentro da igreja, está cheio do Espírito Santo, saiu para fora, chegou em casa, o diabo já pegou de novo. E aí, volta de novo lá atrás da fila. Por quê? Porque deixou o inimigo tomar posse. Então, nós precisamos ter a plenitude do Espírito Santo em nós, para que nós possamos saber agir nessa terra. O que adianta nós termos dinheiro, mas nós não termos fome? O que adianta nós termos um colchão muito bom, mas nós não ter sono? Quem é limpo de coração, mantém o foco na presença do Senhor e não se deixe embriagar pelas coisas deste mundo. O mundo vai tentar nos seduzir. Nós podemos ter dinheiro, mas o dinheiro não vai tomar conta de nós. Ele não vai ser o primeiro na nossa vida. O primeiro tem que ser Deus. O primeiro tem que ser o amor de Deus. O nosso primeiro ministério é a nossa família. As pessoas são mais importantes do que as coisas. E o que está acontecendo hoje é que as coisas estão tomando o lugar das pessoas. Os animais estão tomando o lugar das pessoas. Eu vi uma placa, um outdoor, e nesse outdoor tinha o quê? Um casal e um cachorro. Antigamente tinha um casal e filhos. Agora não, é um casal e um cachorro. Aí tem a sua casa maravilhosa e tal. Mas cadê a família? Muitas pessoas não querem ter filhos, querem ter somente animais. Filho dá muito problema. É isso que eles falam. Mas eles não sabem, né, pastor Zenildo, o que é bom, a realização de um casamento, a realização de uma família são os filhos. Existe família que não podem ter filhos. Sim. Mas a realização de um casal são os filhos. E aqueles que não podem ter filhos, Deus sabe todas as coisas. Então nós precisamos entender isso. Nós somos a única espécie que pensa e tem consciência. Nós pensamos e temos consciência. Mas nós nunca agimos com inteligência coletiva. Nós somos mesquinhos. Pensamos em nós. Quando somos pressionados, agimos como predadores. Quando as coisas apertam, nós rebentamos a coleira. Desculpa a expressão, mas é desse jeito. Quando as coisas, em vez de nós cairmos em si, talvez nós estamos errados. Mas quando nós estamos certos, também nós precisamos do quê? Pedir direcionamento de Deus para fazer as coisas certas. Mas muitas vezes nós fazemos o quê? Nós somos predadores. Nós nos defendemos. Jesus não se defendeu. A missionária Rony mesmo falou.
Jesus, ele não se defendeu em nenhum momento. Se Jesus tivesse se defendido, Jesus falou assim, olha, se eu quisesse, Pedro, eu oraria ao meu Pai. Ele nem falou, olha, eu mandaria vir uma legião de anjos, 12 legiões. Ele falou assim, eu oraria ao meu Pai, ele enviaria legiões de anjos. Uma legião de anjos, um anjo só, destruiu mais de 180 mil soldados. Numa noite. Imagina 12 legiões. Então, Jesus não se defendeu. E nós estamos sempre nos defendendo. Nós precisamos falar dessa forma. O Senhor é meu juiz. Deus é meu juiz. Daniel. O nome Daniel significa Deus é meu juiz. Então é Ele que nos justifica. É Ele que vai fazer tudo por nós. Nós precisamos fazer a diferença nessa terra. A meta de Jesus era fazer com que os discípulos do Senhor, eles se esvaziassem de todo o seu eu. A meta do Espírito Santo de Deus nessa terra é fazer com que nós nos esvaziamos. Que nossos pensamentos, que nossas ações estejam baseadas no céu, não na terra, porque o inimigo, ele plantou dentro de nós toda a sujeira, toda a raiz, todo esse pensamento maligno. Ele plantou dentro do coração do homem para desviar a atenção da eternidade. Ele está desviando a humanidade da eternidade. 70, 80, 100 anos aqui nessa terra, vivendo uma vida esplêndida. Como naquela parábola que o Senhor Jesus disse, sobre o rico e Lázaro, aquele mendigo. Deus coloca Lázaro à porta daquele rico. A Bíblia diz que ele estava à porta. E ele comia das migalhas que caía da mesa daquele rico. E aquele rico não prestou atenção. Ali era uma oportunidade daquele rico ser salvo. E ele perdeu a oportunidade. E hoje, muitos estão perdidos. Deus está dando a oportunidade para mudança de vida, para ser salvo. Mas o inimigo cegou o entendimento. E aquele rico morre e vai para o Hades. E o mendigo morre e os anjos levam ele. E aí o rico abre o entendimento dele. O entendimento do rico abriu aonde? No inferno. Quando os olhos dele foram abertos, ele clamou, ele suplicou, ele intercedeu, mas já era tarde. Enquanto nós estamos na terra, ainda temos oportunidade, mas depois que nós morrermos, não tem mais jeito. Ele disse assim, pai Abraão, manda Lázaro vir aqui, pede para ele molhar o dedo e colocar na minha boca, porque aqui está muito quente. Não tem jeito. Pai Abraão, manda Lázaro descer na terra, para avisar meus irmãos, tenho 5 irmãos. Não tem jeito. Porque existem os profetas, existem pessoas que estão falando. Então Deus não vai descer aqui, não vai mandar alguém vir. A mentira do espiritismo acaba nessa passagem bíblica, já morreu. Ninguém volta. Hebreus 9, 27 diz assim, ao homem foi dado o direito de morrer uma vez só e depois vem o juízo. Os espíritas, eles usam a doutrina da reencarnação. Alguém vai voltar e vai reencarnar. Não reencarna. Existe ressurreição. Nós cristãos, nós cremos na doutrina da ressurreição. Nós iremos ressurgir com um corpo glorificado. Naquele grande dia, aqueles que realmente viveram uma vida diferente. Jesus, ele queria esvaziar o ego do seu discípulo. Por isso ele disse, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Jesus disse, não julguei para que não seja julgado. Jesus falava para os discípulos, não faça isso. Perdoe para que seja perdoado.
Então, esse ensinamento Jesus colocou para nós. Mas pensa bem, a constituição do reino, o Sermão do Monte, nós só podemos cumprir o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, se nós formos cheios do Espírito Santo, porque nós não conseguiríamos. Como que você vai perdoar o seu irmão? 70 vezes 7, Pedro chega até Jesus e fala, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Jesus fala, olha, Pedro, você deve perdoar de 70 vezes 7, 492 vezes ao dia. E olha lá que nós pecamos isso ao dia, então nós devemos pedir perdão para Deus, e nós não perdoamos o irmão. Nós, para perdoarmos isso daí, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Para você dar a sua face para o irmão bater do outro lado, nós temos que estar cheios do Espírito Santo. Nós vamos revidar. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, andar em espírito, em verdade. Nós não podemos dar brecha para o inimigo, então nós precisamos do quê? Do Espírito Santo de Deus. Quando nós somos limpos de coração, nós veremos a Deus, nós seremos cheios do Espírito Santo de Deus. Só assim nós seremos cheios do Espírito Santo de Deus. Bem-aventurados os limpos de coração. Terceiro ponto, os limpos de coração serão transparentes consigo e com os outros. A transparência é vital para a nossa saúde emocional. Quando nós não somos transparentes, nós somos doentes, nós não somos saudáveis. Então, nós precisamos ser transparentes, precisamos ser como Paulo fala, um livro aberto, carta aberta, onde todos podem ler. Não podemos ter vestígio de pecado, não podemos ter nada dentro de nós, porque se tiver algo dentro de mim, que eu guardo, ou você guarda, vai chegar uma hora que vai trazer para a luz. Na luz tudo se resplandece. Então não é mais fácil nós nos arrependermos, pedir perdão. E aí é o seguinte, o inimigo não vai ter brecha para entrar e para mexer e para trazer para a luz. Enquanto nós não arrependermos, vai vir para a luz e aí nós passamos vergonha. E aí, além da vergonha que nós passamos, as pessoas que estão do nosso lado vão ficar envergonhadas. E as pessoas vão escandalizar. Porque nós não abrimos o coração. Porque nós escondemos a nossa deficiência. E o inimigo coloca medo ainda. Quando um homem, um casal, algum deles entra em adultério. E aí, quando eles vêm pedir aconselhamento, qual que é o conselho que o pastor ou a missionária dá? Vamos orar e você vai confessar o pecado. Não, se eu confessar, vai haver separação. Na realidade, já está separado no mundo espiritual faz hora. O inimigo já separou. Agora é a hora do conserto. Então, se é a verdade conserta. E se houver separação naquele primeiro momento, mas Deus vai consertar a vida dele. É melhor entrar no céu manco ou cego de um olho do que não entrar. Essa é a palavra do Senhor. Muitos querem entrar no céu, muitos querem ver Deus, mas não querem se limpar, não querem deixar de ser limpo. Então nós precisamos de quê? Deixar o Senhor agir na nossa vida. Quem não é transparente consigo mesmo é incapaz de reconhecer suas próprias falhas, é incapaz de reconhecer a sua ansiedade, a sua impulsividade e o seu pessimismo. Quem não é transparente não consegue reconhecer essas falhas que existem dentro de nós, no nosso caráter. Quem não é transparente preserva o que tem de pior dentro de si mesmo e não repara as suas próprias mágoas. Muitas das vezes nós temos dentro de nós mágoas, ansiedade, mas nós não somos transparentes com Deus. Nós não somos transparentes com nossos irmãos. Não somos transparentes com o nosso líder espiritual, com nossos pastores. Nós, quando temos um problema, quando não tem mais jeito, nós chegamos e aí nós falamos aquilo que interessa.
Nós não falamos tudo do início, olha, começou aqui. E aí, no caminhar do aconselhamento, primeira, segunda, terceira, quarta vez, é que vai descobrindo o restante que está para trás. Mas se tivesse abrido o coração, falado tudo do início, ficava mais fácil. E muitas vezes não fala e depois volta de novo. Porque não foi curado, não foi restaurado. Quando somos transparentes com nossos filhos, nós formamos herdeiro ou sucessores. Então nós precisamos ser transparentes também com nossos filhos. Porque senão nós iremos formar herdeiro ou sucessores. O que nós estamos fazendo? Os herdeiros, eles são imediatistas. Querem as coisas naquele momento. Enquanto os sucessores pensam de médio a longo prazo. Os herdeiros não sabem lidar com dores e frustrações porque eles receberam tudo. E quando eles não têm, eles querem tomar. Eles não aprenderam a trabalhar. Não aprenderam o que quer dizer não. Eles recebem tudo de graça. E aí, eles fazem o quê? Não conseguem lidar com as dores, frustrações, entram para as drogas, roubam, fazem tudo. Enquanto os sucessores são resilientes, quando eles não têm, eles vão trabalhar, eles vão fazer o que é certo para conseguir. Os herdeiros são ingratos, enquanto os sucessores curvam em agradecimento. Quando somos transparentes, estruturamos a personalidade de nossos filhos. A transparência faz com que nossos filhos tenham uma personalidade madura. Reconhece que os próprios filhos reconhecem e têm uma personalidade diferente do que os herdeiros. Os herdeiros acham que só têm direito, enquanto os sucessores pensam no bem-estar dos outros. A igreja do Senhor está formando o quê? Discípulos para o Senhor ou está formando discípulos para ela mesma? Essa é uma pergunta. A igreja dos últimos dias estão formando discípulos? Nós precisamos formar discípulos. Discípulos transparentes. Discípulos que são resilientes, são empáticos, como Jesus era. Não podemos dar as sobras para quem amamos, mas o nutriente principal. Não podemos dar para os discípulos só apenas mamão com açúcar. Mas precisamos dar a sã doutrina, dar a palavra de Deus, que vai fortalecer eles na dificuldade, porque se ele tiver a palavra de Deus, foi o que nós falamos para os adolescentes e os jovens na terça-feira. Se eles tiverem a palavra de Deus, eles vão passar por dificuldade, porque o mundo está assolando a vida deles, a nossa também, mas o alvo do inimigo são eles, porque eles são a próxima geração que irá pegar o cajado. Mas se eles tiverem a palavra, alicerçado na palavra, eles vão caminhar. Eles não vão ficar presos. Mas se não tiver alicerçado na palavra, eles irão cair, como muitos nessa geração estão caindo. Então, o papel da igreja é formar discípulo para o Senhor. O papel da igreja é dar a sã doutrina, é falar do amor de Cristo com amor, mas falar a verdade com amor. Por isso tem que haver mudança de vida, porque se Jesus voltar hoje, a igreja vai ser arrebatada 100%. Se Jesus voltar hoje, talvez, como está nas parábolas, 50% sobe, 50% fica. Então nós temos que tomar esse cuidado. Para formar sucessores, precisamos ser transparentes e estruturar a personalidade dos nossos filhos. Nós precisamos estruturar. A igreja precisa formar discípulos, precisa estruturar os discípulos, a personalidade. Quarto ponto, os limpos de coração são transparentes e descortinam a sua hipocrisia.
Os hipócritas vivem um personagem. São incapazes de transferir suas experiências. Muitas das vezes, nós estamos vivendo personagens. Mas nós precisamos ser transparentes. Raramente, eles falam dos seus dias tristes, dos desafios, das tristezas, dos tropeços, dos pesadelos. Eles são ótimos para ensinar, mas eles não praticam. Como Jesus disse para os fariseus, eles são excelentes para falar das suas vitórias, mas não comentam as suas próprias derrotas. As derrotas, nós só olhamos as vitórias. Então, nós precisamos tirar de nós essa hipocrisia, porque nós somos falhos. Não existe nenhum super-homem, nenhuma super-mulher, nenhum super-filho. Existem pecadores, existem falhos. O quinto ponto, Jesus, ele mostra o que é ser verdadeiro. O que nós precisamos ser verdadeiro. Jesus, ele não teve medo, receio de falar a verdade para os seus discípulos, de ser ele mesmo. Jesus chorou na frente dos seus discípulos. Jesus ficou angustiado. Jesus, ele falava das suas dificuldades. Ele não era um super Deus ou um super homem. Nós somos especialistas em dissimular o nosso sentimento para as pessoas mais próximas. Muitas vezes nós falamos que nós queremos o quê? Guardar eles. Mas na realidade nós estamos somente poupando o nosso ego doentio. De nós falarmos o que nós estamos sentindo, o que está dentro do nosso coração. Jesus ensinou por exemplo. Nós devemos também ensinar por exemplo para que nós tenhamos uma mente livre. Somos insensíveis porque agradecemos pouco e reclamamos muito. Nós deveríamos agradecer mais, todos os dias, pelo pão, pela graça, pela misericórdia do Senhor em nossas vidas, mas nós somente reclamamos. Nós estamos vivendo na era da falta de transparência. Os professores, eles escondem atrás do giz. Os pais escondem atrás da autoridade. Os executivos atrás dos lucros, os jovens atrás das redes sociais, os crentes atrás da Bíblia. Muitos de nós escondemos atrás da Bíblia. Temos a aparência de cristão, temos até uma Bíblia debaixo do braço. Falamos dos versículos bíblicos, aqueles versículos que nos ajudam, se está na ponta da língua, mas não praticamos. Sexto ponto, os felizes são aqueles que são transparentes porque eles verão a Deus, puros de coração. O transparente, ele recebe a premiação de enxergar o invisível, o autor da vida. Jesus não impunha suas ideias, ele expunha. Ele não convencia as pessoas a seguir, ele convidava as pessoas. Jesus, ele era contra o fanatismo, contra o fundamentalismo, contra o radicalismo, ele valorizava a vida. Barrabás era radical, Pedro era radical, mas Pedro, Jesus conseguiu trazer para perto. Barrabás, ele continuou sendo radical. Se nós não seguirmos os ensinamentos de Jesus, a religião poderá se tornar uma fonte de doenças emocionais. A religião poderá se tornar também uma fonte de radicalismo. É o que nós estamos vendo aí. Os muçulmanos. Algumas denominações, eles dizem, olha, só nós somos salvos. E também a religião, ela pode tornar um local de exclusão das pessoas.
Nós estamos falando de religião. Nós não estamos falando de igreja. A religião faz isso. As igrejas é lugar de comunhão, lugar de estarmos reunidos em comunhão com os irmãos. No passado, a Inquisição matava as pessoas. Hoje, no presente, nós destruímos a reputação das pessoas. Isso também é uma forma diferente de nós sermos igualmente o passado, desumanos. Então nós temos que tomar esse cuidado de destruir. Hoje a internet, ela levanta e derruba. Essa semana, o jogador de vôlei Maurício, ele postou algo falando sobre o super-homem. Ele foi demitido, bombardeado, porque ele fez apenas um comentário, a opinião. Nós temos a liberdade de expressão, de opinião. Mas o que aconteceu? Ele foi demitido e bombardeado, porque hoje em dia isso chama-se radicalismo. Então, se nós não tivermos, nós como cristãos, não podemos expressar nossa fé, falar do amor de Cristo para outras pessoas, vai chegar um dia que nós não vamos poder fazer isso. Então, enquanto isso, nós temos que falar. Porque está escrito a palavra, o Senhor Jesus disse que nos últimos dias iriam acontecer. Já começou a acontecer, porque Ele é um cristão. Então, nós precisamos buscar ter respeito com os diferentes. Não é digno de ser chamado de ser humano aquele que não tem respeito com os diferentes. Então, nós não devemos concordar com o pecado. Nós não devemos concordar com o pecado. Mas nós devemos amar o pecador. Nós temos que amar os pecadores, mas não concordar com o pecado. Muitas das vezes, essas pessoas que estão em pecado, eles mesmos acabam se distanciando. Eles mesmos acabam criando barreiras. Para quê? Para não ser confrontado. Jesus, ele se doava sem esperar retorno. Jesus falava que o que pensava, ele tinha sensibilidade, ele via o que nós não enxergamos. Então nós precisamos pedir para o Senhor, para Ele abrir os nossos olhos, para nós termos os olhos do Senhor. Para nós enxergarmos o que o Senhor está vendo, o que nós não estamos vendo ainda. O amor ao próximo, o amor com os doentes, o amor com as vidas. Nós não enxergamos e não identificamos as feridas das pessoas mais próximas de nós. Muitas vezes, dentro da nossa casa, nossos filhos estão feridos. Os pais, os casais estão feridos, mas nós não conseguimos enxergar a ferida um do outro. Convivemos 30, 50, 100 anos juntos e nós não conseguimos identificar, porque nós estamos insensíveis. Nosso coração está purificado. Então, para nós encerrarmos, nós precisamos pedir perdão para os nossos irmãos, para a igreja do Senhor, para os líderes, pelas vezes que nós criticamos, sem conhecer o problema. Nós ouvimos falar, não buscamos na fonte. Pelas vezes que julgamos sem conhecer, sem ter o conhecimento de causa, nós precisamos pedir perdão por não ser transparente, porque a transparência é vital para começarmos uma nova história. Só assim nós veremos a Deus. Amém? Amém ou não amém? Então, aplaudo o Senhor Jesus. Que essa palavra, ela possa ter medido um pouquinho de que está dentro de nós. Que nós possamos fazer uma reflexão de como nós estamos. E eu quero convidar você a ficar de pé, convidar o louvor. Nós iremos
louvar ao Senhor, pedir ao Senhor, se puderem louvar aquele, que Ele cresça e eu diminua, e nós iremos orar. O tempo já está se esgotando. Que nós possamos esvaziar de nós e o Senhor possa crescer em nós. Que esta palavra possa estar mexendo um pouquinho com a sua estrutura, como ela mexeu com a minha estrutura. Porque quando nós falamos é para nós. O Senhor está falando comigo. O Senhor está falando com o altar. O Senhor está falando com a tua noiva. Então nós possamos fazer diferente. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Nós te pedimos perdão, Senhor. Perdão pelas vezes que não somos transparentes. Perdão, Senhor, pelas vezes que nós somos hipócritas, ó Pai. Perdão pelas vezes que nós pecamos, prevaricamos e fazemos aquilo que não agrada o Senhor, mas agrada o mundo, Pai. Agrada a nossa carne. Nós te pedimos, Senhor, nesta manhã, tira de nós, ó Pai, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a limpar o nosso coração. Limpa, Senhor, as terras do nosso coração, porque senão nós não veremos o Senhor, senão nós ficaremos perdidos nessa terra, Pai. Tira toda mágoa, todo ódio, todo rancor. Vai tirando, Senhor, da tua igreja, dos teus filhos, ó Pai. Vai quebrando as cadeias do mal, Senhor, sobre a tua igreja, Senhor. Abra, Senhor, os olhos espirituais, Senhor, dos teus filhos, das tuas filhas, ó Pai. Ministra, Senhor, o teu querer, a tua vontade. Espírito Santo de Deus, tira, Senhor, toda mágoa, Pai. Vai renovando, Senhor, o teu espírito dentro de nós, ó Pai. Que haja consenso nos lares, ó Pai. Que haja união, Senhor, na tua igreja. Porque a tua palavra diz que é na união e na comunhão que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, Pai. Nós te pedimos, Senhor, a tua comunhão, a tua união. Nós te pedimos, Senhor, a mesma comunhão que Jesus Cristo tinha com o Pai, a mesma comunhão que Jesus tinha com o Espírito Santo. Como o Senhor Jesus fez a oração sacerdotal, que nós sejamos um, que nós possamos compartilhar com os nossos irmãos o melhor que nós temos dentro de nós e o pior que está dentro de nós. Nos ajuda a tirar de nós, nos ajuda a ser confrontado, Senhor, com a tua palavra, confrontado, Senhor, pelos irmãos, que nós possamos, ó Pai, receber a tua verdade, que nós possamos, ó Pai, ser transformados, Senhor, dia a dia, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que o Senhor possa crescer, Senhor, dia a dia em nós e nós possamos diminuir, Pai. Perdoa a tua igreja, Pai. Limpa, Senhor. Purifica, Senhor, os corações, ó Pai. Só assim nós veremos o Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia, Jesus.